quando eu comecei com o motocross, né, não era nada profissional, né, já não tinha mais as pistas aqui, então a gente tinha que treinar na região, competir fora, e sempre era muito difícil, porque não tinha o recurso que a gente tem hoje, não tinha, às vezes, transporte, como é que você ia transportar a moto, né, então era muito difícil. As tecnologias que a gente tem hoje, suspensão, preparação de moto, então eu sou aquele, eles falam que eu sou o dinossauro do motocross aqui, porque passo várias gerações, começa a destacar grandes pilotos e param e eu tô permanecendo aí na luta ainda, né? Ô Tim, mas você falou em 87, aquela pista lá indo pro Glória? Aquela indo pro Glória começou em 83, 83, 84. Tivemos grandes etapas de motocross aqui, Hollywood motocross na época, né? Acho que por isso que eu sou louco com o rock and roll, porque naquela época era só tema de Hollywood, né? Aqueles classic metals lá. Então fui criado naquele clima de rock and roll e motocross. Cara, né? eu ia assistir demais. Toda corrida eu tava lá. Eu fui algumas vezes. Atraía multidões aqui lá. Eu lembro muito do Marcelo Miami. Sim. O Marcelo foi o pioneiro aqui em Paz? Não, a história do Marcelo é engraçada. Assim, a gente tinha grandes pilotos aqui, o Nivaldo na Motoblanco, que era um excelente piloto. Ah, verdade, tinha o Nivaldo. O Ricardo da Washtag, Borrachinha, corria. Verdade, cara. O Maurício, agora que eu tô lembrando. tinha apelido de Macaco. Mas depois o Lembro do Macaco também. Cláudio Mameluco. Peixinho, Ourives corria. Já eram muitos pilotos aqui em Passo, né? Às vezes não representavam fora, mas sempre estavam ali, nos regionaizinhos aqui. E, cara, era emocionante ver a turma aqui. Era muito unido, muito piloto. E a história do Marcelo é o seguinte, o irmão dele era piloto. Era o Marquinho. Marquinho italiano. Né? E o Marcelo sempre fazia bicicross com a gente, o Marcelo. E sempre teve preparo físico e tal, sempre gostou de moto, mas nunca tinha corrido. E numa corrida ali, naquela loucura, era um regionalzinho, o irmão dele caiu lá e ele levantava o irmão e o irmão dele caía e falou assim, vai! E ele falou, vai você! Deu a moto pra ele. E ele montou na moto e saiu andando. Depois disso, o pai dele começou a incentivá-lo, né? E ele fez grandes corridas aqui na região também. Foi um grande piloto. A gente torcia muito pra ele. Cara, eu lembro que a gente, assim, coitado. Coitado, assim, né? A moto dele sempre dava algum problema, cara. Ele tava indo bem pra caramba nas provas. Quando via a moto, dava algum... Deu um azar demais da conta. Nossa. Ele era um piloto muito agressivo, né? Então, às vezes, faltava um pouco de técnica. E o Nivaldo já era um piloto mais técnico, né? Preparava melhor a moto. Então, assim, mas era aquela rivalidade legal dos dois também. A gente curtia muito aqui o motocross. E marcou gerações aquela época aqui, né? A gente foi influenciado, né? Fomos aplicados na adrenalina ali, naqueles momentos, né? Cara, tem uma passagem do meu pai muito engraçada com motocross. Ele tinha uma TT 125. TT é uma moto da Yamaha, Marcelo, não sei se você lembra. Mas toda cheia de retrovisor, para-barra, não sei o que tem e tal. E nós fomos pra essa danada dessa pista. Lá. E tá lá um rapaz aquecendo a moto. Ele deve ter ficado uns 40 minutos acelerando essa moto lá. Saiu, deu 2 voltas, nada de pular. 3 voltas, nada de dar um pulo na moto. Na 4ª volta ele deu um pulinho mais ou menos na rampa. Meu pai falou assim... o que esse rapaz faz aí? Eu faço. Montou na TT dele, branquinha, pneu limpo, retrovisorzão grandão. E deu a primeira volta, mas não pulou. Deu a segunda volta, tá. Na terceira volta ele criou coragem e acelerou. Eu lembro que era uma descida, né? Depois subi e tinha uma rampona. Ele pegou embalo naquilo ali, cara. Na hora que ele foi chegando na rampa, ele assustou. Deu um totalzinho no freio. A moto saltou e caiu de bico. Pum. Saiu, ele meteu a garganta no meio do retrovisor e do guidão. Nossa. Ficou 3 meses mais ou menos sem falar.
O principal problema antigamente que assim, eram poucas motos específicas para o esporte, né? Eram poucas importadas. Hoje o acesso é bem mais fácil, apesar do dólar estar lá em cima. Mas a gente pegava as motos de rua e adaptava para a pista, né? Então era DT 180, XL. Então não tinha muito recurso, eram motos pesadas, né? Então as quedas eram inevitáveis. Você levou muito como? E eu lembro, o finado Tim do carrão foi lá na segunda-feira na chaleia, ele teve que colocar essa pescoceira que você falou, aquela coisa. Colégio cervical. Sem conversar, não saía a voz, né? O Tim do carrão chegou lá, mas deu um spy nele. Como é que você faz isso? Seus filhos, você não tem vergonha e tal, mas deu um spy, cara. E ele não podia falar nada, ele tá sem voz, né? Nem que ele quisesse. Tá. No outro final de semana teve prova teve corrida lá de novo. Quem foi lá dar uma volta na pista? Só vai. O Tim! Ah, o Tim do carrão! Tomou um capote também. Na segunda-feira meu pai passou lá, não podia falar, só fez assim mesmo. Aí, naquela época era aberto a pista, né? Então assim, todo mundo queria andar. Podia andar. E não tinha essa obrigatoriedade de equipamento de segurança que tem hoje, né? Sim. Então, hoje a gente tem muito mais consciência. Que tem treinamentos, existem cursos, né? Você vai, curso de pilotagem. Né? Eu mesmo já ministrei alguns cursos para garotada. Já fiz curso com campeões para aperfeiçoar, reciclar, né? Porque vai mudando, né? O estilo de pilotagem, as pistas vão mudando. E até o equipamento mesmo, Sim, você falou a moto, o peso da moto. Né? Hoje tem proteção para a coluna. A tendência é as motos ficarem cada vez mais potentes e a suspensão melhor. Então, com isso, os obstáculos vão ficando maiores. Então, assim... E naquela época era quadro de ferro. Hoje a maioria é alumínio, timônio, né? Então, em relação às quedas que você perguntou, né? Já deve ter vários, a gente corre pensando em não cair, mas faz parte do esporte, né? Então, assim, a gente tem que aprender a cair, né? Com o tempo você vai aprendendo a não se machucar, a não tentar parar o impacto, né? Rolar bastante. Mas é inevitável. Fraturas acontecem, lesões, né? Eu mesmo tenho sequelas de várias lesões. Muitas fraturas já teve? Eu devo ter umas 12. Sério? E eu costumo dizer, às vezes eu vou entrar na roleta do banco, dá de travar. Tem muito pino, muito parafuso. Tem bastante. A minha esposa fala assim, eu vou te vender quando você morrer. Isso aí é caro, hein? Mas tem bastante parafuso. Falar nisso, mandar um alô para os meus médicos. Depois eu ainda vou agradecer a turma do Hospital do Câncer, do hospital. Claro. Mas antes, dos meus médicos ortopedistas, né? Consertar os ossos, né?